A paz do Senhor Jesus a todos que escutarem essa ilustração, amém? Irmãos, eu queria contar a história de um homem que ele viveu a metade da sua vida preso numa penitenciária. E ele, irmãos, estava ganhando a sua liberdade porque ele tinha cumprido, o seu tempo de prisão. E nesse dia, irmãos, ele estava sendo solto, ele estava ganhando as ruas novamente. E quando ele colocou, irmãos, os seus pés na rua, ele se deu conta que ele não tinha nada. Ele não tinha nenhum dinheiro, E ele deixou, irmãos, mais uma vez o mal tomar conta da sua mente. E ele começou a pensar no que ia fazer, como para ganhar algum dinheiro. E olhando, irmãos, ali perto de onde ele estava, tinha um ponto de ônibus. E ele avistou uma moça. E ele começou, irmãos, a arquitetar um plano, para assaltar aquela moça. E ela estava ali, esperando o ônibus para ir trabalhar. E ele se aproximou dela. E ele disse para ela: moça, a senhora tem um dinheiro para me arrumar, que eu estou com fome? E ela, irmãos, na simplicidade, ela pegou e disse para ele: claro, espera um momentinho. E começou ali, irmãos, a mexer na sua bolsa, e procurar. E ele ali, nervoso, irmãos, porque ele estava olhando para os lados, só esperando aquela moça retirar a sua carteira para ele dar o bote e sair correndo. E ela, olhando dentro da bolsa, irmãos, ela retira uma chave. E ele pensou: para que essa mulher está com essa chave? Eu quero dinheiro. E ela pegou aquela chave e disse para ele: moço, eu não tenho dinheiro, mas o senhor pode pegar a minha chave? Tá vendo aquela casa ali no alto, no morro? Aquela casa rosa? Eu moro ali. O senhor pode ir na minha casa, abre a porta, lá tem uma geladeira. O senhor pega, tem um pernil. Eu fiz esse pernil no domingo, mas ele está muito gostoso. O senhor pode comer esse pernil e depois o senhor deixa a chave debaixo do tapete para mim. E ela pegou, irmãos, o ônibus estava vindo, ela estava já atrasada. Ela saiu correndo e gritou para ele: deixa minha chave debaixo do tapete, E aquele homem, irmãos, ficou chocado, porque aquela mulher nunca tinha visto ele, E pegar a chave da sua casa, entregar para um estranho. E ele mesmo assim, ele pegou aquela chave, irmãos, e seguiu em direção à casa daquela mulher. E ele começou a subir aquele morro e achou a casa dela, colocou a chave na fechadura e entrou. E ele começou a olhar tudo, irmãos. A casa dela era muito arrumadinha, Tinha televisão, tinha aparelho de som. E em cima da mesa tinha um vaso muito bonito. E aquele homem, irmãos, entrou e realmente ele estava com fome. Ele abriu a geladeira e reparou aquele pernil que ela havia falado. Ele pegou aquele pernil, esquentou, pegou uns pratos, sentou na mesa e começou, irmãos, a comer. E aquela mulher chegou no serviço dela, irmãos, e ela pegou e começou a pensar. Aí que a ficha caiu. Ela pensou: meu Deus, o que eu fiz? Entreguei a chave da minha casa para um estranho, para um desconhecido. E ela pensou: meu Senhor, eu sou sua serva, guarda a minha casa, meu Pai. E começou a trabalhar, irmãos, preocupada, foi trabalhar o dia todo, Aí acabou o seu trabalho, o seu expediente, ela foi pegar o ônibus e não contava os minutos, irmãos, para chegar na sua casa, Porque ela não sabia o jeito que ia encontrar a sua casa, E cada passo que ela dava, que se aproximava da casa dela, o seu coração palpitava, irmãos. Aí ela foi subindo aquele morro da casa dela e chegou. E ela pensou: se aquele homem for um homem de confiança, a minha chave vai estar debaixo do tapete.
E ela ergueu aquele tapete e a chave dela estava lá debaixo do tapete. Ela abriu a porta e começou a olhar dentro da sua casa. Estava tudo, irmãos, no lugar certo. Não tinha nada fora do lugar, né? A louça estava lavada. Ela olhou dentro da geladeira e ela disse, realmente ele esteve aqui. Porque o pernil, né, irmãos, só tinha um pouquinho que ele tinha deixado, né? Realmente ele tinha comido. E ela pegou, irmãos, olhou, fechou a geladeira e ela olhou na porta. Tinha um bilhete que aquele homem havia deixado. E ela pegou aquele bilhete e começou a ler. E estava escrito, irmãos, naquele bilhete: minha amiga, minha boa amiga, sem você me conhecer, você deu a chave da sua casa. Eu estava pensando em assaltá-la. Eu tinha acabado de sair da penitenciária. Eu era um homem preso. E com a sua atitude, né, você de abrir a porta da sua casa, fez com que eu também abrisse a porta do meu coração. E eu notei que pelos salmos na sua parede, que você é uma mulher de Deus. E eu não podia fazer nenhum mal com você, né? E eu compreendi que com seu gesto, que eu iria aceitar esse Deus na sua vida. Eu ia aceitar Jesus na minha vida. Então, irmãos, ela se deu conta que ela tinha dado a sua chave para um ladrão, né? Que ela pensou que foi o próprio Espírito de Deus que fez com que ela fizesse isso. Porque dela mesma, ela não ia fazer isso, dar a chave dela para um estranho. Então ela começou, irmãos, a louvar e a glorificar Deus por ela ter sido um instrumento, né, para aquele homem aceitar Jesus, né, e transformar, né, porque partiu dela dar a chave para aquele homem e transformar a vida daquele ladrão. Foi um gesto de amor, né? E eu queria dizer, irmãos, que essa história mostra que Jesus, ele tem as suas maneiras de agir, né? Que nós não compreendemos, né, o trabalhar de Deus. Mas Deus, irmãos, ele é amor, ele é justiça, né? E Jesus também, irmãos, por amor a nós, ele se fez homem, né? Ele teve uma morte de cruz por amor aos seus filhos, né? E Jesus quer que nós viemos fazer como essa mulher, que nós não viemos abrir a porta da nossa casa, né, irmãos, para qualquer um, porque isso só foi uma história, mas que nós viemos abrir a porta do nosso coração, irmãos, para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus, para falar, irmãos, aos quatro ventos, que Jesus, ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele transforma, irmãos, que ele cura, que ele salva, né? Jesus quer que nós viemos abrir a nossa boca, né, irmãos? Porque essa história fala, né, de porta, de chave. Então, não quer dizer que é para nós abrir a porta da nossa casa, é que é para nós abrir a porta do nosso coração, que muitas das vezes está trancada, está ressecada, né, pelas coisas da vida, mas que nós viemos, irmãos, não pensar na nossa salvação, mas também que nós viemos pensar no nosso próximo, no nosso irmão, que muitas das vezes está caído, né, precisando de uma palavra, e nós guardamos, e nós retemos essa palavra dentro de nós, pensando que nós não somos nada, que o inimigo, ele coloca isso na nossa mente, né, mas Deus, irmãos, ele nos chamou para nós, irmãos, ser profetas, né, assim como ele tinha os seus profetas, os seus seguidores, Jesus também nos chamou, irmãos, para nós sermos, né, nós temos na nossa mão, nós temos na nossa boca, nós temos autoridade de expulsar demônios, de curar, né? A nossa fé, ela faz isso, irmãos. Então, é a mensagem que eu passo para os irmãos, é o que o Senhor me deixou.
Em nome de Jesus eu agradeço quem ouvir e amém. Deus abençoe a vida de todos. Amém.